dia, gente. Tudo bem? É uma alegria para a gente poder falar sobre Jesus, o médico das almas, na casa do grande médico, Bezerra de Menezes. Nós agradecemos, através da pessoa da Rose, que nos fez o convite, nós agradecemos a todos da casa. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse assunto, rogando a Deus, a espiritualidade amiga, que nós possamos sim ampliar nossos conceitos, nosso cabedal de conhecimento, mas que acima de tudo, que nós possamos ampliar nossa capacidade de amar, nossa capacidade de vivenciar as coisas que a gente já aprende, as coisas que a gente tem recebido, né? Porque a gente recebe muitos recursos do plano espiritual. Todos os dias chegam novas cartas de amor à Terra, nos convidando ao exercício do Evangelho. E diante de tantos recursos, a gente precisa começar a responder de forma diferenciada, né? Nessa última hora da transição planetária, o que a vida tem pedido de nós é vivência. Então, que além de aprender mais, de estudar mais juntos hoje, que nós possamos ampliar as nossas capacidades perceptivas e receptivas para que os assuntos que a gente trata hoje aqui, eles se convertam em prática no nosso dia a dia. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos pedir a ajuda de um médico que foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, da escola de Bezerra de Menezes. Ele chama Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho, ele era um médico, ele era engenheiro, respondeu a alguns cargos de importância na República, mas ele era, além disso, um médico homeopata, humanitarista. E ele ditou uma única página a Chico Xavier, que está no livro Falando à Terra, que chama Saúde. E a gente vai falar só algumas coisas que servirão de norte para a nossa conversa de hoje. Porque ele fala assim, ó: todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. De novo, devagar. Todos os sentimentos que nos colocam em desarmonia com o ambiente onde nós somos chamados a viver geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, que nós chamamos de perispírito, agravando a anarquia do psiquismo. E ele ainda fala assim: a mente aflita despende raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Mas o homem, comumente, apenas registra efeitos, sem consignar as causas profundas. Nunca na história da humanidade nós tomamos tanto remédio como nós temos tomado na atualidade. O Brasil é, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o maior consumidor de antidepressivo. Eu trabalho em escola e esse mês de novembro eu tive 5 professoras com atestado psiquiátrico. Por que a gente tem tomado tanto remédio e
por que eles têm adiantado tão pouco? Porque a gente continua sentindo os mesmos sintomas. Nós nos viciamos a sentir os sintomas e nos viciamos a tomar os remédios. O que tem acontecido? O que tem adoecido? Por que a humanidade tem adoecido tanto? Por que tantas vezes a gente vê cada vez mais crianças à base de antibiótico? Aí acabou a semana do antibiótico, na outra semana ela já está precisando de antibiótico de novo. E aí uma coisa que tem acontecido é que os remédios mais leves, eles não têm feito mais efeito. Lá na escola ainda que eu trabalho, são crianças de 0 a 5 anos, cada vez mais com aquela bombinha. Quais são os sentimentos, as emoções, as vibrações que têm feito parte do cotidiano dessas crianças e dos adultos que convivem com elas? Reza a tradição grega, no oráculo de Delfos, 7 sábios se reuniram e eles escreveram lá o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Mas além desse conhece-te a ti mesmo, tinha uma outra frase lá escrita: nada em excesso. Nada em excesso. Nada em excesso. E aí, Joaquim Murtinho, nesse texto ainda, ele vem dizer o seguinte: o que é a doença? Porque se a gente precisa de um médico, é porque nós estamos doentes. O que é a doença? Desequilíbrio. Joaquim Murtinho, ele diz que toda vez que a nossa alma se desvia para algum excesso, nós nos distanciamos do estado de saúde. Só que nós somente temos pensado nos efeitos, a gente não tem pensado nas causas. E o antibiótico, o anti-inflamatório, o analgésico, eles vão cuidar dos efeitos. Mas daqui a pouco a gente vai estar doente de novo. Não sei se você vai responder. Eu sou doida para saber o que causa dor na coluna. Qual o sentimento que leva a coluna da gente a ficar dolorida? Olha, nós somos seres individuais, né? Aí eu não posso falar assim, isso gera isso. Porque para cada caso vai ter um comportamento correspondente. E você pode, por exemplo, estar carregando muito peso e isso gera um problema na sua coluna. Mas, certa vez a gente estava numa tarefa de campanha do quilo, lá na cidade onde eu participo do movimento espírita, e tinha um senhor subindo a rua e ele estava muito encurvado, subindo com muita dificuldade, esboçando uma enorme dificuldade de se manter na posição ereta, muita dor na coluna. E a gente na campanha do quilo, um dos companheiros fazendo uso da sua vidência, se assustou porque havia um espírito debruçado sobre o senhor que estava andando muito encurvado. E o peso que ele sentia era o peso do espírito que o obsediava. Então pode ser inúmeros, né? Pode ser inúmeras causas, a gente não tem como falar. Mas Joaquim Murtinho, por exemplo, ele fala das alergias. Ele fala que essas alergias todas, sinusite, rinite, e todas essas ites que a gente tem no nariz,
ele fala que as alergias, elas demonstram uma inconformação com a realidade. Você está num ambiente, aquele ambiente não está te correspondendo diante do que você sonhava, diante do que você esperava, o seu organismo responde de alguma forma. Mas a gente vai tratar disso mais adiante. Eu só queria que a gente conseguisse pensar que nós estamos pensando hoje nas causas. Que somos todos doentes de uma ou de outra forma, isso nós já sabemos, porque o próprio Cristo no Evangelho ele coloca que ele veio para os enfermos e ele veio para nós. Então nós somos enfermos que precisamos do remédio evangélico. Mas aí a gente pensa o seguinte, o que é um médico? Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, o médico é o que acompanha o enfermo no decurso de uma enfermidade. O médico é o que acompanha o enfermo. O médico não é o que opera milagres no enfermo. O médico não é o que vai na sua casa e te obriga a tomar o remédio direito no horário. O médico é um condutor. O médico não é um operador de milagre. Aí eu dou o meu exemplo para você. Se eu estou com uma inflamação que está vindo daqui da nuca, vem até aqui embaixo no pulso. Comecei a tomar um anti-inflamatório. Qual é a causa da inflamação? A gente não descobriu ainda, mas eu estou tomando alguma coisa para diminuir a dor. Para combater o efeito. Só que aí, tomei uns 2 dias, parou de doer. O que eu fiz? Parou também. Parei. Tem um médico marcado para amanhã, muito provavelmente ele vai me receitar um remédio mais forte. E é o que acontece todas as vezes que nós nos desviamos dos caminhos que a gente precisa cumprir. Vá e não peques mais, para que, do contrário, não te ocorra algo pior. Fala de Jesus, está registrado no Evangelho de João. Vai e toma seu remédio direito e muda de conduta, para que, do contrário, você não tenha que passar por algo pior. Vai e toma seu remédio direito, para que, do contrário, você não tenha que tomar o remédio e uma injeção e ficar internado e fazer cirurgia. Mas a gente tem optado por práticas de menor esforço. Acreditando numa visão equivocada do Cristo, uma visão equivocada de Jesus como um dispensador de dádivas. Nós somos peregrinos espirituais. Muitos de nós aqui possivelmente já fomos hindus. Muitos podem ter vindo da Babilônia, da Grécia. Já vivemos na Inglaterra, na Espanha. Sentimos faltas às vezes desses lugares, não é? Quando a gente vê a imagem de algum lugar assim na internet, você fala, nossa. E como peregrinos espirituais, nós já vivemos múltiplas experiências, múltiplas crenças em Deus. A partir de Jesus na Terra, múltiplas ideias de Jesus. E aí, nós, com essa dificuldade natural de unificar todos esses eus que tem dentro de nós temos uma visão equivocada de Jesus como se ele fosse um dispensador de dádivas. E aí Jesus simplesmente levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou dispensar dádivas para fulano. Ciclano vai pastar o dia inteiro. Para um, eu dou o dom
da música, para o outro eu dou o dom do piano, para aquele eu dou o dom do violino, para aquele ali não vai tocar nem cachorro. Para um eu dou o dom da beleza, para o outro eu dou o dom da feiura. Jesus não é o dispensador de dádivas, porque Ele nos dá as oportunidades. A pessoa que toca piano, ela veio de um esforço construindo esse talento, se não nessa, em outras vidas. A pessoa que nasceu desprovida de beleza física, ela construiu isso e deve, com seus mentores espirituais, ter optado por isso, por talvez já ter se equivocado muito quando tinha vestes corporais bonitas, já ter se complicado espiritualmente nesse sentido. Só que aí a gente, acreditando que Jesus é um dispensador de dádiva, quando a gente está em alguma dificuldade, a gente começa a fazer pedido. A gente bate o joelho no chão, conforme as nossas crenças antigas ainda, e pedimos a Deus que tire de nós a dor, que tire de nós a doença, que tire de nós a dificuldade, que tire de nós o companheiro difícil, que tire de nós o chefe, que tire de nós a sogra. E aí, tão logo nós recebemos o socorro, a cura da doença, aquele vizinho seu que muda para a China, tão logo vem o socorro, nós nos entregamos novamente aos velhos hábitos. Porque aí a gente vem entendendo o Evangelho de uma forma equivocada, como se ele fosse uma cartilha para a gente falar dele lindamente e na hora que der 10h30 a gente ir ali fora e manter as mesmas posturas, atraindo as mesmas enfermidades, as mesmas dificuldades. E aí, quando a gente vai no médico, material mesmo, a gente fala assim, vamos dar de médico, esse médico não está ajudando nada, esse médico não sabe de nada. Porque nós, assim como os médicos da terra, Jesus, o médico das nossas almas, a gente quer que eles operem milagres, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E aí, no livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos se nós tínhamos um modelo para seguir de conduta, na pergunta 625, os espíritos respondem que o guia e modelo da humanidade terrestre é Jesus. Eles respondem, vede Jesus. Essa pergunta é tão importante que na primeira edição do Livro dos Espíritos, que veio com menos perguntas, ela já estava lá. Era a pergunta 333. Foi uma pergunta que foi mantida nas outras edições. Só que a resposta não foi: Jesus é um dispensador de dádivas. O que está registrado no Livro dos Espíritos é: Jesus é guia e modelo. É guia. Quem precisa de um guia é quem não sabe o caminho, não é? Quando a gente vai viajar, a gente precisa de um guia. Sabe quando a gente vai nessas excursões e que a gente já conhece o lugar e o guia fica lá querendo falar e você querendo ir para outros cantos? Você já conhece, não precisa do guia. Nós precisamos do guia. E o guia, ele não te coloca no colo e fala, vamos, que eu vou te levar lá no mirante de não sei de onde pra você ver, vou te levar. Você não tem nem que andar. O guia, ele te mostra o caminho, mas quem caminha é você. O médico te passa a receita, mas quem toma o remédio é você.
Porque o guia pode te falar assim, vai por ali, tipo a gente com GPS. O GPS está falando um monte de coisa e você está fazendo outra. O guia pode te falar o caminho e você pode escolher ir por outro lugar. O médico pode te passar uma receita e você escolher não comprar o remédio, não tomar o remédio. Um guia, ele vai te instruir, ele vai te conduzir, ele vai te educar, mas ele não vai fazer a parte que te compete. Ele não vai realizar o que cabe a você fazer. Porque senão, de onde estaria o mérito das nossas obras? Porque senão a gente também ia ser um bando de folgado que está esperando Jesus fazer por nós a limpeza que nos compete fazer em nós mesmos e no mundo que nos cerca. É como se a gente jogasse o lixo e falasse, toma Jesus a vassoura. O guia e modelo da humanidade, ele curou. A gente observa no Evangelho que a gente tem muitos casos de cura. E no livro A Gênese, também da Codificação Espírita, tem um capítulo maravilhoso que fala das curas à luz da doutrina espírita. Explica que nos momentos de cura, Jesus não estava dispensando dádivas, ele estava educando. Porque ele curava e falava com a pessoa, vai e não peca mais. Levanta, pega a tua cama e anda. Ele não falava, vem cá que eu vou te carregar, põe sua cama aqui nas minhas costas que eu vou levar. Ele convidava a pessoa à mudança de conduta. E aí, o caso maravilhoso é o caso da mulher adúltera. Porque ela estava prestes a ser apedrejada. Os fariseus, para testar o Cristo, perguntam, olha, essa mulher é o Senhor. Eles ainda o chamavam de Senhor, ironicamente, porque eles não acreditavam que ele era o Senhor. E aí eles falaram assim, olha, essa mulher, ela foi pega em adultério. A lei reza para que nós a apedrejemos. E o Senhor? Que diz? Aí os evangelistas narram que Jesus abaixou-se, escreveu algo no solo. E proferiu aquela frase inolvidável, né? Aquele que não tiver pecado, aquele que se sentir puro o suficiente, pode jogar a primeira pedra nela. E a autoridade moral de Jesus era tão grande que ninguém teve nem coragem de se fingir puro e jogar. Não é? Porque ninguém conhecia intimamente ali. Podia ter falado assim, ele me conhece mesmo, não sabe de nada, deixa eu jogar a pedra. Ninguém teve coragem nem de se fingir puro. E aí os mais velhos começaram a se retirar, até todos se retirarem, e ele se dirigir à mulher adúltera dizendo, mulher, alguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. Eu também não te condeno. O guia e modelo da humanidade abriu mão do julgamento para educar. Ele disse, vá e não peques mais. Vai e muda de conduta. Vai porque eu, que conheço a sua alma, não estou te condenando, então vai leve, mas muda de conduta. Nós, imperfeitos que somos, às vezes ainda nos achamos no direito de julgar e de condenar os outros. E Jesus, que era Jesus, abriu mão disso, né? Mas vai e muda de conduta. Porque era uma cura, porque era uma libertação, porque era um diálogo com uma proposta de mudança de conduta. De mudança de conduta.
Inácio de Antioquia, no livro Horizontes do Espírito, ele fala o seguinte, olha, para aqueles que se encontram enfermos, muito além da cura das moléstias, das indumentárias físicas, consumidas por doenças diversas, encontra-se a carência do Espírito em alcançar o alívio das chagas que ele carrega em sua essência imortal. Muito além das chagas que a gente tem no corpo, a gente tem uma ânsia de curar as chagas da nossa alma. Por quê? O que tem feito as pessoas se drogarem, se desviarem para os excessos de alimentação, de bebida, de antidepressivo, de violência, de agressão? É o braço que quebra? Quebrar o braço dói. Cair, arranhar dói. Mas não são essas dores que estão nos desequilibrando. São as dores da alma. Porque muito mais doloroso que quebrar um braço é você estar com um conflito com alguém que você ama muito. Você não consegue nem deitar e dormir. Às vezes você está devendo e você consegue lidar bem com aquilo, lá no dia que eu tiver dinheiro eu pago, mas você teve uma discussão com aquela pessoa que é o X da sua existência, você não consegue fazer mais nada. Desequilibra tudo em torno. Então, nós estamos em busca de alívio para a nossa alma. Só que as chagas da nossa alma, nós temos há tantas reencarnações empurrado que elas estão começando a sair do corpo. Eu acho que toda semana a gente ouve alguém falar que alguém está com pedra nos rins. Lá na escola, cada semana é uma falando, fui no médico, é pedra nos rins. Na família também. Por quê, gente? Porque depois que as dores, o ciúme, a maledicência, o egoísmo, a incompreensão, depois que virou pedra, tem que tratar. Depois que virou câncer, tem que tirar. Só que nós já temos recursos suficientes para não deixar chegar a esse ponto de materializar no corpo. E como que nós temos usado esses recursos? Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele fala o seguinte, a expiação, olha que interessante. A expiação só é medida da lei para os corações endurecidos. A expiação só é medida da lei para os corações endurecidos. Nós sabemos que estamos reencarnados por pouquinho tempo ainda, mas estamos reencarnados num plano de provas e expiações. Expiar é uma medida da lei divina que diz o seguinte: você vai passar pela dor que você causou em outra pessoa. Só que aí a gente pensa só uma reflexão, que os débitos que nós contraímos diante da lei são impagáveis. Eles são impagáveis. Existe uma coisa chamada misericórdia divina que atenua todos os nossos débitos. Exemplo, Elias degolou 300 homens. Vem João Batista, uma reencarnação sua como João Batista, e olha o nível de João Batista, porque o próprio Cristo falou assim, dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Imagina só. Vem João Batista e morre degolado. Precisou ser 300 vezes? Não.
Porque a expiação só é medida da lei para os corações endurecidos. Naquele momento, João Batista já estava amolecendo o coração. Os débitos nós contraímos são impagáveis. Deus é que é bom, soberanamente bom, misericordioso. Porque imagina só, 300 assassinatos. Eu vou ter que reencarnar 300 vezes e morrer degolado? Eu participo de uma guerra, eu mato 500 pessoas numa guerra, vou ter que ficar reencarnando 500 vezes para morrer assassinado? E se no meio dessas encarnações eu matar mais uns 50, como é que vai ficar? Os débitos são impagáveis, porque tem uma frase linda de Leon Denis que fala: o mal só é necessário para resgatar quando o bem não chegar antes. Todo mundo deve conhecer aquela historinha do cara que estava com o compromisso reencarnatório dele de perder um braço, mas realizou tanto bem, que perdeu um dedinho. Não é? A expiação só é medida da lei para os corações endurecidos. A dor só vai bater na nossa porta quando o coração estiver duro demais. A enfermidade só vai bater na nossa porta quando estiver difícil demais. E se isso já está acontecendo, a gente precisa se perguntar: onde que eu preciso amolecer? O que é que está acontecendo? Porque quando a dor vem, o que a gente quer? Ficar livre. Mas ela está vindo para te mostrar onde você precisa amolecer. Então você fala: vem aqui, minha filha. Não tá bom não, mas me conta. O que você quer que eu modifique? Onde você quer que eu me transforme? O que você quer que eu aprenda? E aí, o que acontece quando a gente encontra a expiação? Expiação que está na velocidade Wi-Fi também. Não está precisando plantar hoje para colher daqui 3 encarnações, não. Às vezes a gente está plantando de manhã, de tarde a gente está colhendo. O que acontece com a expiação quando a gente deixa chegar até no ponto da expiação? Quando a gente abre mão de fazer o bem e espera que a expiação, que a dor chegue. Nós estamos nos entregando à lei de causa e efeito. Porque existe um livre-arbítrio, a lei de liberdade é uma lei que está lá em O Livro dos Espíritos. Porque o livre-arbítrio é uma lei, Deus nos dá a oportunidade de agir conforme as nossas escolhas. Mas a lei é tão perfeita, tão bem amarrada, tão bem articulada, que ele sabe assim: olha, eu vou dar a oportunidade de vocês serem livres e agirem com livre-arbítrio. Mas eu já sei que vocês vão fazer coisa que não presta, então eu vou criar outra lei aqui para te cercar do lado de cá, que vai ser a lei de causa e efeito, porque quando você for fazendo coisa demais, usando mal a sua liberdade, eu te cerco por aqui te corrigindo. Porque a lei de causa e efeito é uma lei limitadora de liberdade. A lei de causa e efeito, ela te fala assim: você vai passar pelo que você fez o outro passar. A lei de causa e efeito, ela é assim: ó, você abusou demais da questão alimentar. Aí, na próxima vida, você vai nascer com aquele estômago fraco, que não dá conta de nada. A lei de causa e efeito vai te limitar na sua capacidade de comer o que você quer, que é o que você fez na outra vida. A pessoa tinha dinheiro para gastar até. Tem até um caso interessante. Um rapaz, um espírito, nas últimas 13 reencarnações dele, ele falhou na área do dinheiro. E aí ele pediu,
fazendo o combinado lá, porque a gente faz os combinados, a gente só não lembra, né? Ele fazendo o combinado lá da próxima reencarnação, ele falou assim, com o mentor dele, o que teria a responsabilidade de ser o seu anjo da guarda, ele falou assim, quando eu fizer prece, te pedindo dinheiro, você não dá. Você não me dá, porque nas últimas 3 reencarnações eu corrompi as pessoas, eu abandonei família, eu gastei com o que eu devia e com o que eu não devia, eu enganei nações. Então, se eu te pedir dinheiro, você não me dá. Combinado? Combinado. Reencarnou. Naquele momento da dureza, ele faz a prece a Deus. Senhor Jesus, eu não quero te pedir nada. Eu não quero te pedir nada. Eu vou só te pedir uma coisa. Me ajuda a acertar os números da mega da virada. Coisa assim. Aí os mentores, pode negar. Pode negar que foi ele que pediu. E o que ele combinou aqui vale mais do que ele tá querendo lá. A lei de causa e efeito é uma lei limitadora de liberdade. Ele queria gastar com a liberdade que ele tinha, só que ele plantou essa ausência de liberdade. E o que uma alma em resgate quer, gente? O que uma alma em resgate quer? Pagar os débitos. Uma alma em resgate quer liberdade. Porque aí, se o seu resgate dessa vida, se a lei de causa e efeito te deu nessa vida o resgate da cadeira de rodas, por exemplo, qual que é o sonho da pessoa? Caminhar. Liberdade. Se a lei de causa e efeito te limitou nas suas questões de locomoção, a alma em resgate sonha dar a volta ao mundo, conhecer vários lugares. Se a lei de causa e efeito te prendeu a uma família numerosa, a alma em resgate quer um dia só para ela. Leva esses meninos para passear. Deixa eu ficar aqui sozinha hoje. Todos nós ansiamos por coisas que nós não podemos fazer nessa vida. É verdade. O mais que a gente quer, mas o que mais a gente falhou. Todos nós ansiamos por coisas que a gente sabe que nessa reencarnação não vai dar. Porque a alma em resgate, ela quer liberdade. Uma liberdade que ela não fez por merecer. E aí fica a pergunta, o que nós temos feito para merecer essa liberdade no futuro, né? Seja um futuro de tarde ou seja um futuro de próximas vidas. A alma em resgate, ela quer liberdade. Só que ela está vinculada aos próprios atos, às consequências dos próprios atos. E aí, o que vem? Vem um sentimento de inconformação. Um estado de falta de fé, porque tudo que eu peço a Deus, tudo que eu peço nas minhas preces, eu não consigo. Não é possível que Deus está olhando para todo mundo e não olha para mim. Não é possível que aquele fulano ali, meu vizinho, não sei por que ele está mexendo não, mas olha o carrão dele. Não é possível que aquele fulano não faz nada. Deve estar mexendo com tráfico de drogas, porque eu trabalho e Deus não está olhando para mim. A gente começa a alimentar um estado de rebeldia, de inconformação, de falta de fé. Eu vou parar de ir lá naquela casa espírita, quanto mais eu estou indo lá, está dando tudo errado. Experimenta sair, gente, para ver. Fica pior. E ainda tem uma coisa, quando nós adentramos um núcleo religioso, seja qual religião for, porque todas as religiões nos conduzem para Deus, as religiões são sempre boas, os religiosos podem ser equivocados, mas as religiões são sempre boas.
quando a gente adentra no núcleo religioso, aqueles espíritos que não nos querem ver em paz, eles vão começar a pegar mais pesado mesmo. Por isso que a gente pensa, não, depois que eu entrei lá, começou a dar tanto trem errado, tá tão difícil. E aí junta umas pessoas ainda para falar, é mesmo, que trem lá é esquisito, para de ir lá. E aí a gente começa a alimentar um estado de falta de fé e a parar de confiar num comando que é de Deus, que não é nosso, porque a gente começa a querer comandar por nossa própria conta. E aí é assim, eu quero passar a minha vida com aquele fulano ali, mas tá tudo dando errado, sabe? Não dá certo você ficar com aquele fulano ali. Mas você vai insistir, você vai querer comandar por sua própria conta. E aí você vai se algemar a pesados compromissos. Então, eu quero ter dinheiro de qualquer maneira, eu quero ter dinheiro trabalhando, não está dando certo, vou tentar de outra forma. Você vai se algemar a pesados compromissos. E a liberdade que você quer exercer, você vai estar se podando dessa liberdade mais ainda, para hoje e para amanhã. Só que a gente não costuma pensar nas consequências das coisas, a gente é a sociedade da saciedade. Eu quero ser saciado, eu não quero nem ser feliz, ser feliz não precisa não, eu quero ser saciado. Eu preciso daquele sapato ali, não tem problema, ele custa R$300, não tem problema. Eu divido no cartão. As consequências do pagar no cartão não me importam. Não me importa. Eu quero ser saciado. Tem nem lugar para sair com ele não, mas ele, que ele é lindo, ele é. E eu quero. O que eu quero? A gente é igual criança, né? A gente teima, insiste e quer comandar por nossa própria conta. E a gente não confia no comando de Deus. E nós começamos a ter uma necessidade de controle das coisas. Um controle que, deixa eu falar com vocês, quando você morrer, você não vai ter o controle sobre tudo. Sabe aquela panela que só você pega na sua casa, que só você cozinha, naquele fogão, só você que faz a comida? Quando você morrer, outra pessoa vai cozinhar lá. Pode ter apelo, não? E pode ser até a madrasta dos seus filhos, a outra esposa do seu marido vai cozinhar no seu fogão, você acredita? Nossa, seu pijaminha. Você que tem mania de controle de horário das pessoas, quando você morrer, deixa eu te contar, você não vai fazer serviço, você vai faltar. E vai faltar nos outros dias que vão vir depois também. Porque quando a gente morre, a gente passa pela experiência da perda total de controle. Talvez é isso que nos incomode na morte. Talvez a gente não tenha pensado sobre isso, mas talvez seja isso que nos incomoda. Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai dar água para os cachorros? Tem gente que não viaja, gente, porque não tem ninguém para dar água para o cachorro. Começando a ficar assim, não quero Gato, cachorro. Pois é. Só que a morte, ela nos coloca numa posição assim, olha, quem comanda não é você. E aí o Evangelho faz com a gente o seguinte, o Evangelho fala assim, toma a rédea da sua vida, usa os recursos que o Evangelho está te oferecendo, caminha com seus próprios passos, faz o que é sua parte, mas entrega a parte de Deus para Ele. Talvez isso possa ser um reflexo da dor da coluna. Porque a gente quer pegar todo o peso, até o peso que é de Deus, e pôr aqui. E achar que a gente é dono do mundo, que tudo tem que ser do nosso jeito e que a gente vai ter o controle de tudo. Por quê? Porque a gente está inconformado, porque a gente é alma em resgate. E alma em resgate que é tudo menos um resgate. Né? Mas aí depois tem um sentimento de potência também muito grande, né? Porque quando você percebe que você não tem controle de nada, e que tudo que você tenta fazer vai contra
vem em conta, né? Você quer comprar aquele calçado, mas o limite do cartão de crédito não deixa. Que você não tem possibilidade de ir além do seu limite. E que você não tem controle, na verdade, nem sobre seus filhos, nem sobre a planta que cresce, muito menos aonde o gato vai ficar. Aí você descobre que aí vem uma impotência muito grande nesse sentido. Não é verdade? Sim. Por quê? Porque a gente vai alimentando um sentimento de inadequação. Quantos milhões e milhões ou bilhões de pessoas vocês acham, gente, que deve pensar assim? Nossa, eu nasci na família errada, não é possível. Quantas pessoas pensam isso? Quantas pessoas pensam assim? Nossa, meu Deus, me arruma outro trabalho. Eu não quero fazer isso da minha vida. Quantas pessoas deitam para dormir de noite e olham para a pessoa que fala do lado assim, ô Senhor, não é com essa pessoa que eu queria estar dormindo. Porque a gente passa com esse sentimento de inadaptação, de eu estou no lugar errado, de não é isso que eu queria, não é isso que eu queria, sem lembrar que quando você foi reencarnar, você implorou para viver aquela situação. Aí nós começamos a alimentar sentimentos ocultos, gente, ocultos, que ninguém sabe, nem a pessoa que dorme do seu lado. Nem a pessoa que dorme do seu lado. Imagina, sabe aquilo que você não tem coragem de falar pra ninguém? Sentimento de inconformação? Coisas assim do tipo, deixa eu imaginar alguma coisa assim. Seu marido vem te beijar e você tá com aquele sentimento de asco. Você não tem coragem de falar isso pra ninguém, porque sua mãe, você não suporta olhar pra sua mãe. Não, mas é mãe, né? Mãe, tem essas frasezinhas bonitas aí de mãe, né? Mãe é pra toda vida, mãe é pra eternidade, mãe. Você é a sua mãe, você tá com aquela coisa, você não tem coragem de falar pra ninguém. Porque a gente tá com esse sentimento de inadaptação, de inconformação, que a gente vai alimentando diariamente. E esses sentimentos, ainda sobre o texto do Joaquim Murtinho, eles têm energias poderosas que atuam diretamente na multiplicação das nossas células, porque o nosso corpo é uma usina de fabricação de células. E o que não é o câncer, senão uma multiplicação desordenada de células? Por que estão aí esses cientistas que não descobrem por nada a cura de câncer? Porque a cura do câncer é uma cura da alma. Só que ao mesmo tempo que o Joaquim Murtinho ele fala sobre como uma mente irritada, como que a irritação, o medo, o ciúme, a inveja, como que essas emoções elas atuam na multiplicação das nossas células. Ele também fala assim, olha, assim também a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. Então, se o mal ele pode gerar todos esses aspectos negativos, o bem também pode gerar. E aí tem 2 casos do Chico Xavier. E ele tinha um cachorro, e ele gostava muito desse cachorro. O cachorro era todo cheio de doença, dava despesa, gastava com remédio, com veterinário, com alimentação para o cachorro. Às vezes ele saía correndo do serviço dele, antes de ir para a casa espírita, ele passava lá correndo para alimentar o cachorro, para cuidar do cachorro. E a irmã do Chico, vendo aquele negócio, ele falou, nossa, mas esse cachorro só dá trabalho, só dá malação. Eu gostando do Chico, já sei como fazer. Comprou um veneno e deu pro cachorro. Resolveu o problema do Chico na cabeça dela. Chico ficou com uma mágoa, ficou sem conversar com a irmã.
durante um tempo. E ele foi alimentando essa mágoa durante tanto tempo que chegou um momento que Emmanuel falou com ele: ó, Chico, não tá dando não. Nós vamos ter que resolver esse problema, sabe por quê? Porque essa mágoa que você está dela criou uma sombra negra em torno do seu coração que nós não estamos conseguindo mais passagem para ditar as mensagens para você. Por que a mancha negra foi em torno do coração? Porque era a área deficiente do Chico. Ele tinha um problema cardíaco. Por que a minha área... Por que pode acontecer qualquer coisa comigo emocional, o que vai doer em mim é isso aqui? Porque as minhas articulações são as minhas áreas frágeis. Compromisso com psicografia. Aí o que Emmanuel falou assim: olha, você vai procurar, você vai saber uma coisa que ela quer ganhar, uma coisa que ela quer muito, e você vai dar de presente para ela. Porque ela faz o que faz, eu ainda tenho que gastar e dar presente para ela. Chico, vai e faz. Ainda bem que Chico era humilde e obediente, né? Porque se fosse um de nós, provavelmente a gente ia arrumar uma briga com o mentor espiritual. Ele descobriu que ela queria uma máquina de costura, queria muito uma máquina de costura. E aí o pobre Chico pegou o salário dele de funcionário público, dividiu a máquina em prestações que ele pagou em 15 reencarnações. E aí, quando ele deu a máquina de presente para a irmã, despendeu dela energias de gratidão, de felicidade tão grandes que foram de encontro ao coração do Chico e dissiparam a nuvem negra que estava na região cardíaca. E aí Emmanuel aparece e fala: olha o que aconteceu. Um outro caso que o Chico estava indo correr na rodoviária de Pedro Leopoldo para pegar um ônibus. E aí o menininho, Chico, quis mexer com ele. E ele ficou assim, né? Oh, meu Deus, um menino ônibus. Aí era o Chico, ele foi lá abraçar a criança. E aí, na hora que ele abraçou a criança, Emmanuel veio depois falar para ele assim: muito bem, Chico, perdeu o ônibus, mas ganhou o afeto. E aí Emmanuel pegou e falou com ele assim: o afeto da criança liberou energias que foram de encontro à sua região cardíaca, que vão te ajudar na angina que você vai ter futuramente. E aí, quando a gente fala de multiplicação de células, tanto para o bem quanto para o mal, nós não estamos falando de historinha, de mágica, nós estamos falando de coisa física que a Gênese de Allan Kardec explica. E aí, quando a gente se coloca num estado de revolta, a gente começa a querer exigir do outro o que o outro não dá conta de dar. Eu quero que a minha mãe faça comigo do jeito que eu quero que ela faça. Eu quero que o outro seja do jeito que eu quero que ele seja. Eu quero que a vida toda circunde do jeito que eu e aconteça do jeito que eu quero. Porque a gente está alimentando esse estado de inconformação, de inadaptação. E aí olha que a Gênesis, capítulo 14, que estuda os fluidos. Muito bacana para a gente ver que as coisas acontecem de verdade, que não é historinha de milagre. Quando você fala assim, olha, a pessoa que falou com você assim, vai com Deus, ela liberou energias que estão te ajudando a ir com Deus. Não é de mentirinha, olha só. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Eu tiro o que está ruim e coloco o que vai ser saudável. Isso acontece no trabalho de paz, por exemplo. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Quer dizer, quanto mais pura for a substância que vai ser colocada, maior o poder de cura. Por isso que Jesus curava, porque a substância que ele estava colocando era puríssima.
Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende também da vontade de quem está recebendo. Porque eu posso estar ali no passe, a pessoa está com aquela pureza de intenção de doação de energia para mim, e eu estou lá no passe assim, oh meu Deus do céu, 10h30, porque o povo vai almoçar lá em casa hoje. E aí a gente não está vinculado com a substituição da substância ali no momento. Quem me tocou? Porque eu senti saindo de mim virtude. Olha, a mulher hemorroísta não precisou pedir a Jesus. Ela simplesmente o tocou e ele sentiu que a vontade dela fez com que saísse dele virtude. E aí os próprios espíritos falam que a gente usa muito pouco, né, a nossa vontade. Por que a gente usa muito pouco a nossa vontade? Olha o que Jesus fala, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E Emmanuel, eu gosto muito de Emmanuel, mas quando ele fica bravo, dá até uma dor no coração, porque ele fica bravo, mas ele não perde a elegância espiritual. Ele fala assim, é verdade, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, porque o seu interesse vai circular onde está o seu desejo. Só que ele fala assim, de fato, as abelhas voam em torno do mel, mas os abutres em torno dos cadáveres. E aí a gente fala disso para falar do que o Evangelho vai gerar de fato no coração que tem contato com ele. O Evangelho, quando ele penetra no coração de uma pessoa verdadeiramente, lá no fundo, ele nos tira da condição de abutres, que só vê o mal, que só voa em torno de carniça, que só reclama, que só vê inadaptação, inconformação. E nos coloca na posição de abelhas. E a primeira luz que o Evangelho coloca no coração de uma pessoa é a luz da gratidão. A gratidão como promotora de cura. Porque quando nós começamos a agradecer mais, a enumerar mais as dádivas, nós entramos em um processo de comunhão com o médico das nossas almas. Porque a gente lembra de tudo que tem de ruim na nossa vida, mas a gente começa a pensar, obrigada, Senhor, eu amanheci mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo meu trabalho, que pode ter um monte de coisa ruim, mas que eu tenho. Obrigada, Senhor, pela minha família, que tem defeito como todas as famílias, mas eu tenho uma família. Outro dia eu recebi uma mensagem, diante de tanta besteira que chega pelas redes sociais, eu recebi uma mensagem útil, que falava uma coisa muito legal. Essas coisas que mandam para todo mundo, vocês também já devem ter recebido. Mas falava assim, preste atenção numa coisa, comece a tirar da sua vida tudo aquilo que você reclama. Nossa, eu não suporto minha mãe. Beleza, vai morrer agora. Acabou o seu problema. Nossa, meu cabelo, beleza, vai ficar careca agora. Acabou o problema do seu cabelo. Nossa, meu emprego, beleza, está desempregado agora. Acabou o problema do seu emprego. Vamos tirar tudo que a gente reclama. Será que nós não sentiríamos falta do cabelo, da mãe, do emprego? A gratidão que a luz do Evangelho coloca nos nossos corações é promotora de cura, porque quando você fala assim, Deus é bom,
Deus sabe de todas as coisas. Se Ele me mandou isso, é porque isso vai ser bom para mim, ainda que não seja gostoso estar passando por isso. Mas é bom. Então eu agradeço, ao invés de reclamar. E para a gente concluir, a gente pensa numa fala do André Luiz, que ele fala assim, para que você está sofrendo? Sabe aqueles sofrimentos mais bestas que a gente tem, gente? Cai uma tampinha do negócio do chão. Você vai pegar. Ela cai de novo. Aí a gente xinga o mundo inteiro e acaba com o domingo, não vou fazer comida mais não. Sabe? André Luiz fala assim, para que você está sofrendo com isso? Deixa eu te contar, você é um espírito imortal. Você já viveu inúmeras reencarnações e ainda vai viver muitas outras. Talvez não seja o seu forte relacionamento afetivo, mas é nessa vida. Vai ter outras, vai passar. Talvez nessa vida você não tenha que comprar o seu carro, mas é nessa vida. No próximo você vai voltar, você não precisa de carro não. Talvez nessa vida você tenha vindo cego, mas é só nessa vida. Porque o espírito imortal, ele enxerga todas as coisas. Então, vamos agradecer. O desafio dessa semana, desse ano novo que já está chegando, embora a gente não precise esperar 2016 chegar para começar a agradecer, o desafio é o desafio da gratidão, porque se tudo está sob o comando de Deus, está tudo certo. E a gente tem que ser grato. E a gratidão cura, quando a gente se permite ser curado. Porque o Evangelho é luz, mas só para quem vai até o encontro dessa luz para enxergá-la de fato. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que nós possamos ser mais gratos aí no decorrer das nossas bendengas, né, do dia a dia.